Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite, minha querida cidade de Cariacica. Estamos iniciando mais uma live Roda de Conversa e é com muita alegria que me coloco à disposição deste diálogo com você, cidadão cariaciquense. Sou Celso Andrão, pré-candidato a prefeito de Cariacica. E nesse campo de diálogo hoje eu trago um tema especial: liberdade econômica em Cariacica, desburocratizar para crescer. Você, como eu, amigo cidadão cariaciquense, deve se perguntar por que a máquina pública é tão morosa? Por que tanta burocracia nos espaços públicos? Por que a demora de ter uma licença, de ter um alvará? Por que o processo de você abrir um novo negócio é tão demorado? Por que é tão desanimador se tornar um empreendedor, um homem ou uma mulher de negócio na cidade de Cariacica? Bem, nós vamos adentrar sobre esse assunto nesta live desta noite. E eu gostaria de te convidar a perceber as grandes questões e as grandes perguntas que essa live nos traz nesta noite. Estamos aqui juntos nesta live Roda de Conversa para pensar o futuro de Cariacica. E por isso eu te convido a ir entrando no Facebook, a ir entrando no Instagram e acompanhar esse diálogo com você. Não saia daí e fique conosco. O assunto da nossa live de hoje é liberdade econômica em Cariacica, desburocratizar para crescer. A conhecida Lei da Liberdade Econômica, correspondente ao número 13.874 de 2019. Ela é responsável por definir normas que protegem a livre iniciativa de atividades econômicas e diminui a participação do Estado como agente de intermediação e regularização. Você sabe quais são essas mudanças? E onde nosso município pode ganhar? Você, empresário, sabe quais são os seus direitos e deveres? E você, trabalhador de carteira assinada, o que mudou? Que somos um país e estado burocrático, sabemos, mas o que poderá ser feito para melhorar isso? Te convidamos a ficar por aqui, pois iremos responder algumas perguntas e vamos esmiuçar esse assunto. Cariacica, desburocratizar para crescer. Bem, para iniciarmos a nossa conversa, você, como eu, tem pensado numa Cariacica melhor para se viver, para se empreender, para se investir e para viver com a sua família. Quando nós falamos de liberdade econômica, nós estamos falando de conceitos que valem para o mundo inteiro. Se nós queremos projetar Cariacica para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo, nós precisamos ter um processo de discussão, de debate, de regulamentação, de iniciativas administrativas que coloquem Cariacica na rota do desenvolvimento. E a liberdade econômica é um pressuposto de diálogo com todas as sociedades. E volto a falar, um município que não tem iniciativas de liberdade econômica não dialogam, não conversam com o mundo. E aqui nós estamos hoje para entrarmos numa lei que no dia 20 de setembro agora fará um ano de existência, que é a Lei 13.874. Ela teve origem no início de uma discussão em uma medida provisória encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional e tramitou com celeridade no Congresso e ela, então, essa medida provisória, ela se tornou lei, que tem essa numeração, 13.874, de 20 de setembro de 2019. Ou seja, um primeiro dado, é uma lei nova, é um debate novo no país, é um debate novo para os estados e é um debate novo para os nossos municípios. Porém, se nós não nos anteciparmos aos acontecimentos, aos fatos, como algumas cidades no Brasil já estão fazendo, Cariacica ficará fora da rota do desenvolvimento do Brasil, ficará fora da rota do desenvolvimento no Espírito Santo e, mais uma vez, seremos superados por cidades vizinhas do próprio Espírito Santo. Por isso que quando você, meu amigo, minha amiga, pensar em gestão pública para Cariacica, para o próximo período governamental que teremos,
a partir de 2021, você tem que ter a convicção que Cariacica precisa de um gestor, que Cariacica precisa de alguém com uma visão ampla, capaz de unificar forças e esforços para colocar Cariacica na rota do desenvolvimento. Eu vou te convidar a conhecer um pouco dos avanços que esta lei nos traz. Liberdade econômica é um direito, é uma constituição coletiva que vai versar sobre a liberdade de investir, a liberdade de implementar o seu negócio na cidade. E eu quero te convidar a compreender um pouco como são reguladas as liberdades econômicas. Então eu queria que você, junto comigo, visualizasse nesse intuito esse nosso tema, que é como são reguladas as liberdades econômicas. Eu quero convidar vocês a pensar, se nós não tivermos uma legislação plena de liberdade econômica, você tem um entrave no que discutimos sobre desenvolvimento econômico. Então, queria que você guardasse isso. Se um homem público hoje falar de desenvolvimento econômico e não tratar a questão da liberdade econômica, de forma especial essa lei 13.874 terá uma visão limitada de desenvolvimento econômico. Vai reproduzir aquele velho modelo, aquelas velhas alternativas e aquelas velhas propostas que, com todo respeito, não tiraram Cariacica do atraso. Então vamos a entender o que é liberdade econômica. E eu queria que vocês vissem comigo parte desse nosso texto que eu preparei para você que está acompanhando a nossa live Roda de Conversa. Ali no segundo parágrafo, que diz o seguinte: no âmbito da economia e do desenvolvimento, teremos o direito das liberdades econômicas, que faz com que os produtos e serviços possam circular da maneira mais simples possível, assegurando uma sociedade livre economicamente e com melhores condições para que indivíduos possam produzir, consumir e investir. E aí vem uma pergunta para que a gente possa responder juntos, que é a que eu já disse aqui: como são reguladas as liberdades econômicas? E aí eu convido a você acompanhar comigo. Através da Lei de Liberdade Econômica, que é um direito essencial para o pleno desenvolvimento, como eu acabei de citar aqui, seja para o município, para o estado, para o país, e também em âmbito para a construção da dignidade humana, sendo um modo de prosperar economicamente. Meu amigo, minha amiga, quando nós falamos de liberdade econômica, nós estamos falando também de distribuição de renda, de distribuição de riquezas. Nós estamos dizendo que a economia precisa atingir o desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, com avanço de políticas que alcance a dignidade humana e garanta o direito das pessoas. Adentrando um pouco mais, eu queria que você entendesse a importância, você que é empreendedor, você que é empresário, você que tem seu pequeno negócio, é importante que você leia a Lei 13.874 de 2019. Após esta lei de 20 de setembro de 2019, vieram outros regulamentos que também precisam ser lidos e estudados, para que você possa ter a compreensão mais íntegra possível da proposta de liberdade econômica implementada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019. Bem, você deve estar curioso e se perguntando: mas Celso, traduz para a gente alguns tópicos da Lei 13.874 que afetam a nossa vida cotidiana, que afetam o nosso jeito de empreender, ou para nós que queremos investir na cidade. Vamos a eles. Eu quero convidar você, então, a ver um dos primeiros tópicos, que é um avanço que a Lei de Liberdade Econômica trouxe para nós. E olhando sempre, meu amigo, minha amiga, olhando sempre para o município. Nós vamos olhar para a lei e entender como ela atinge ou atende o nosso município de Cariacica. Vamos para o tópico 1. Diz assim: estabelece foco para a administração pública,
manifestando e minimizando a atuação do Estado em relação à atividade de baixo risco, como cabeleireiros e bares que ficam isentas de licenças prévias para operarem. Olha, um dos grandes avanços da lei, que em Cariacica, com o nosso plano de governo, com o foco necessário, nós vamos tornar possível mover a máquina pública para ações de amplo interesse público, como promoção da saúde e infraestrutura, sem burocracias excessivas. Hoje a máquina pública de Cariacica gasta enorme tempo e energia com a burocracia e deixa de executar as políticas públicas que mudam a vida das pessoas, que melhoram o ambiente de negócio, que atraem investimentos, que aprimoram a eficiência da política pública. Então, esse é um dos principais tópicos. Vamos a mais um tópico. Carteira de trabalho, mudança para a carteira digital, sendo que a identificação do trabalhador passa a ocorrer pelo CPF. Um salto para uma maior modernização dos órgãos de controle e cadastro dos trabalhadores, agilidade para o empregador e para os empregados formais. Daqui a pouco nós vamos falar dos informais, como que a Lei de Liberdade Econômica nos ajuda também a tratar melhor aquele que tem o seu trabalho informal na nossa cidade de Cariacica. Aqui é um avanço que a carteira de trabalho será digital e nós veremos também que vários documentos agora não precisam ser entregues em papel na prefeitura, no órgão público. Também terá a possibilidade de digitalização desses documentos. É um avanço também que vamos acompanhar mais à frente. Podemos seguir. Estabelece também a indenização para empresas que tiverem sua liberdade violada por algum órgão público e a fiscalização apenas mediante denúncias concretas. Meu amigo e minha amiga, como que a Lei de Liberdade Econômica traz um outro parâmetro no cuidado, no zelo e na atenção ao empreendedor, ao homem que tem negócios em Cariacica. É comum ouvirmos na administração pública tratamento diferenciado para o mesmo problema ou para a mesma iniciativa. Alguns têm celeridade e outros são enterrados com a burocracia e têm lentidão da abertura dos seus negócios. Isso quando não tem o indeferimento pelo poder público de uma solicitação que muitos já tiveram o deferimento. Então nós vamos perceber como que a administração pública agora ela tem que zelar e cuidar e tratar todo empreendedor, todo negócio da mesma forma. Seguimos adiante. Garantir o mesmo tratamento e interpretação das leis aplicadas, em particular pela administração. Como eu acabei de antecipar, em Cariacica, esse aspecto da lei, se aplicada corretamente, pode promover a livre concorrência entre empresas de pequeno, médio e grande porte. Veja só, meu amigo e minha amiga, você que está entrando no Facebook, que nos acompanha no Instagram, eu quero já agradecer sua atenção, o seu acompanhamento, o seu apoio também, a sua força para levarmos adiante esse projeto de colocar Cariacica em outro patamar de desenvolvimento e de melhoria da vida do nosso povo. Quando nós olhamos esse aspecto da Lei de Liberdade Econômica, ele coloca o Estado ou o município, no nosso caso aqui, não como um intermediador que gera burocracia, que emperra o investimento. Ao contrário, o órgão público deve ser um facilitador, um mediador para facilitar e não um mediador para levar o empregador, o empresário, aquele que quer abrir o seu negócio, ser emperrado com burocracia mais burocracia. E tratar todos igualmente, pequeno, médio e grande porte, conforme as suas condições. Só para você ver, amigo cidadão cariaciquense que nos acompanha, às vezes a legislação que vale para um grande empreendimento é a mesma que atinge um pequeno empreendimento. Ou seja, eu tenho um grande empreendimento que tem impactos e que tem um outro modelo de desenvolvimento na cidade,
tem uma legislação própria para ele, mas essa mesma legislação, que é abrangente, que traz a necessidade, na verdade, de uma burocracia de não deixar cometer crime ambiental, que não tenha investimento onde o PDM do município, né, o Plano Diretor Urbano, não permita. Então, há um conjunto de leis que regula também os investimentos nos mais diversos territórios da cidade. Mas, às vezes, a mesma lei que vale para o grande também vale para o pequeno. Isso desanima o pequeno empreendedor, o pequeno investidor de iniciar o seu negócio. Mas vamos avançar. Com a Lei de Liberdade Econômica, o pequeno é tratado como pequeno, o médio é tratado como médio e o grande empreendedor, o grande negócio também é tratado da sua mesma forma. Vamos lá, então, seguindo para mais um dos avanços da Lei de Liberdade Econômica. Equipar os documentos digitais aos físicos para que produzam o mesmo efeito legal, sejam eles públicos ou privados. Para Cariacica, amigo ouvinte, você que nos acompanha e que assiste a nossa live, essa facilidade de não ter que enfrentar filas contribuirá para que muitos regularizem suas pequenas empresas e saiam da informalidade, alavancando a economia do município. Isso é fundamental. Quando nós conversamos, meu cidadão, meu amigo e minha amiga que nos acompanha nessa live, quando nós conversamos com o comerciante, com o empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, seja alguém que quer investir na cidade, o primeiro temor dele é quando ele olha para a máquina pública e não vê uma máquina pública, como é o exemplo de Cariacica, infelizmente ainda nos dias de hoje, uma administração que acolha, uma administração que oriente, uma administração que potencializa o investimento, mas é uma máquina pública que gera suspeita, que gera descrédito, que gera burocracia e trata os interesses de forma diferente. E aqui quando a gente fala que a digitalização ajuda, porque ao mesmo tempo que da onde você estiver, você encaminha os seus documentos, você também terá a possibilidade, ao modernizar a gestão pública, de acompanhar o andamento dos seus processos. E nós veremos que um dos avanços da Lei de Liberdade Econômica é que o município, a máquina pública, a prefeitura, estou falando, ela tem prazos definidos para dar o retorno ao empreendedor. Caso a máquina pública não dê um parecer sobre a solicitação do empreendedor, será validado tacitamente. Aí você que está em casa nos pergunta, o que significa isso, Celso? Ter validade de forma tácita. Você se torna um empreendedor legal quando a prefeitura não exerce a sua função, que é num determinado prazo de tempo dar a sua licença, o seu alvará, a sua permissão. Então, agora não é mais o empreendedor que está forçado pelo tempo a dar cabo da sua documentação, mas ao dar cabo da sua documentação, o empreendedor terá do outro lado que a prefeitura não pode ficar abraçada com a morosidade, com a lentidão, com o desserviço, mas ela tem que dar no tempo certo o retorno para você iniciar o seu negócio, ampliar o seu negócio, trazer o seu investimento. Vamos avançando. A razoabilidade dos prazos para processamento de liberações para a atividade econômica. A liberação e aprovação deve ser tácita, exceto nos casos de alto risco. Como eu falei, nós veremos que os empreendimentos, os negócios, eles foram levantados no seu conjunto mais geral possível e identificados como de baixo risco, médio risco e alto risco. Ou seja, a Lei de Liberdade Econômica, ela traduz um conjunto de empreendimentos, um conjunto de investimentos como de baixo risco. Esses empreendimentos, declaradamente de baixo risco, eles podem iniciar a sua atividade econômica antes mesmo de dar entrada nos seus processos na prefeitura, das licenças, dos alvarás. Mas lembrem-se, nós temos baixo risco, médio risco e alto risco. De primeira monta,
você pode abrir e iniciar suas atividades econômicas se o seu negócio está dentro do rol daqueles estipulados como de baixo risco. E olha como é interessante. A regra nesse quesito é uma tendência mundial, e fará com que inúmeras empresas que potencialmente não oferecem riscos ambientais ou que necessitem de liberações municipais em Cariacica possam exercer suas atividades de maneira regulamentada. Eu conheço muita gente, você também que nos acompanha nessa live, pessoas que têm o seu pequeno negócio, mas está na informalidade, está na clandestinidade. E quando a gente usa a palavra informalidade e clandestinalidade, você está dizendo o seguinte, ela está andando fora da lei. E a lei de liberdade econômica que nós vamos potencializar na nossa cidade de Cariacica, para Cariacica crescer, será de trazer todo mundo para a legalidade. Então você não vai ter vergonha de dizer que tem o seu pequeno negócio, o seu pequeno empreendimento, você vai se sentir participante da vida econômica da nossa cidade de Cariacica como um grande empreendedor, como aquele que emprega, como aquele que investe, como aquele que faz a nossa cidade crescer. Vamos avançando. Liberdades econômicas em Cariacica. Então, a primeira frase que a gente deve guardar hoje é desburocratizar para crescer. Meu amigo e minha amiga, você que nos acompanha na nossa live, eu quero deixar isso explícito. Precisamos superar uma situação que Cariacica ainda persiste, que é de não ter uma regulamentação facilitada para o empreendimento e o investidor na cidade de Cariacica. Isso significa que nós não temos um ambiente de negócios mais propício, ou seja, temos avançado, não dá para negar que em alguns aspectos, nos últimos 20 anos, nós temos avançado, mas ainda não corresponde a esse conceito mais elevado de liberdade econômica, que coloca Cariacica na rota do desenvolvimento do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Então, qual é a primeira tarefa nossa com a nossa proposta de liberdade econômica em Cariacica? Fomentar a economia. Com a atividade econômica crescendo, a prefeitura pode ter mais foco, investimentos em educação, capacitação profissional, em áreas com maior vulnerabilidade, que realmente necessitam de atuação e intervenção. Ou seja, precisamos deixar e potencializar a economia do município, permitir que ela cresça e ela avance. Mais um dos benefícios da implementação da lei. Ampliar a autonomia do particular para empreender. Com a desburocratização, as pessoas terão mais facilidade para realizar o sonho de ter o próprio negócio e a cidade terá um grande salto na atividade empreendedora. Você, meu amigo, você, minha amiga, se você tem o seu negócio funcionando dentro da sua casa, que antes você não contava para ninguém, porque você tinha medo que a fiscalização batesse na sua casa, com a proposta da liberdade econômica, é uma garantia legal que você pode se tornar um empreendedor dentro da sua casa. Seja no ambiente da casa, seja no ambiente particular, como pessoa jurídica. E aí a lei também ela estipula no seu regulamento os tamanhos desses empreendimentos, que eles podem se tornar dentro dessa ideia de baixo risco. Então você precisa conhecer a lei, que ela tem muitos aspectos, muitas particularidades. Lamentavelmente, Cariacica ainda hoje não conseguiu ter uma legislação municipal advinda do prefeito, que é de responsabilidade total dele nesse sentido, que pudesse ampliar os efeitos, os impactos positivos da Lei de Liberdade Econômica na cidade de Cariacica. Ao contrário, criou um decreto onde afundou mais ainda na burocracia. Quando ele fala de liberdade econômica, e depois eu vou citar esse decreto, ele, na verdade, ele cria mais obstáculo para o pequeno empreendedor, o médio empreendedor. Então, você que tem o seu empreendimento em casa, bata no peito, se sinta feliz, se sinta realizado, porque você está dentro da legalidade hoje
para empreender na cidade de Cariacica com a Lei Federal 13.874. Seguindo adiante, vamos ver mais um dos aspectos positivos da lei. Gerar emprego e renda. Com mais empresas atuando na cidade, mais empregos serão gerados e com isso teremos famílias mais prósperas e felizes. Eu não posso deixar aqui, meu amigo, minha amiga, de citar a questão da informalidade. O maior peso hoje, quando nós fazemos uma pesquisa e uma análise do mercado de Cariacica, a informalidade ela tem uma preponderância. E essa informalidade ela foge aos olhos de uma política pública de desenvolvimento econômico, porque a municipalidade não sabe nem mesmo que ela existe. E olha, como é comum nós encontrarmos pessoas com grandes ideias, pessoas com grandes investimentos, pequenos mais grandes. Por que, Celso, pequenos porém grandes? São pequenos na capacidade de capital inicial, mas tem um produto de excelência, tem uma produção e um atendimento de excelência. Se a municipalidade tivesse uma política clara para potencializar esse empreendedorismo na cidade, nós daríamos mais segurança para o investidor, o pequeno investidor, daríamos mais condições de divulgação dos seus produtos e muito mais, aqueceríamos a economia e essa pessoa daqui a pouco que está trabalhando por conta própria, daqui a pouco ela pode empregar um, daqui a pouco o negócio dela cresce e ela pode empregar mais um, e aí já são 2 empregados naquele pequeno empreendimento. Mas infelizmente, por ausência de políticas públicas claras de desenvolvimento econômico na cidade de Cariacica, a maioria fica na clandestinidade. Vamos superar isso com a Cariacica do futuro. Vamos a mais um ponto, que é exatamente a desburocratização para que a gente possa dar celeridade, para que a gente possa romper essa ideia que o governo municipal seja um órgão fiscalizador, mas que ele seja daqui para frente um facilitador. É essa a nossa proposta no plano de governo com o nosso programa de liberdade econômica. O governo municipal, a prefeitura, tem que se tornar um facilitador do empreendedor, dos pequenos, médios e grandes negócios. A prefeitura ela tem que criar um ambiente de negócios propícios para atrair novos investidores, para atrair novos negócios para a nossa cidade. E dar coragem para que você que tem uma ideia, seja no campo da inovação, seja no campo comercial, seja no campo da produção, você possa ter a coragem e o apoio da prefeitura necessários para você avançar enquanto empreendedor. E vamos avançando com a desburocratização. Viabilizar o desenvolvimento para o município de Cariacica. Elaborar e regulamentar legislação e demais normativos que estabeleçam garantias à livre iniciativa do município. Desburocratizar, guarde essa palavra, meu amigo e minha amiga, você que está agora no nosso Face, que acompanha a nossa live, desburocratizar e simplificar procedimentos de órgãos municipais que afetem o desenvolvimento dos empreendimentos. Vamos avançando. Atrair novos investimentos. Como eu acabei de citar aqui, é importante para a gente, quando a gente olha para experiências de fora do Espírito Santo e distantes até de Cariacica, mas que são um sinal para seguirmos as boas práticas. E eu trouxe essa para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha a nossa live Roda de Conversa. O município de Esteio, no Rio Grande do Sul, um dos primeiros a implementar a Lei da Liberdade Econômica em âmbito municipal no país, em agosto de 2019, obteve um aumento de 40% no número de empresas registradas em relação ao ano anterior. Meu amigo e minha amiga, está comprovado por diversas experiências pelo país afora e pelo mundo que aonde há maior liberdade econômica, há maior desenvolvimento econômico, há maior distribuição de renda. A gente consegue sair desse discurso que governo entra e governo sai e justifica a sua incapacidade
dizendo: Cariacica tem a menor renda per capita. Você, como eu, já deve estar cansado de ouvir prefeito após prefeito que passa pela cidade de Cariacica dizendo: Cariacica tem a menor renda per capita. A pergunta que esses prefeitos que já passaram por Cariacica, e um ainda administra Cariacica, deveria ser: o que eu fiz para tirar Cariacica desse cenário de ser a menor renda per capita? Mas, aonde há incompetência, só serve e só sobra a justificativa do fracasso. E por isso, tanto o prefeito Juninho hoje como outros no passado não cansam de repetir e se justificar dizendo que Cariacica tem a menor renda per capita. Mas vamos avançar, porque nós tiraremos Cariacica deste cenário com o desenvolvimento econômico equilibrado e ampliando as liberdades econômicas. Vamos avançando. Aumento da competitividade dos empreendimentos. Aumentar a competitividade, sendo necessário reduzir os custos para atendimento às exigências estatais. Isso fará com que as empresas se tornem mais preparadas e resilientes, podendo focar em projetos de inovação e utilizar mais recursos e ferramentas tecnológicas. Olha, falar de liberdade econômica, falar de desenvolvimento econômico passa pela estrada da inovação, modernização e inovação. E hoje são muitos os pequenos e médios empreendedores que estão surfando, vou usar essa palavra, porque na sua maioria são jovens também, que estão surfando no campo da inovação tecnológica. É aí que nós, enquanto município, enquanto cidade, alcançaremos um patamar diferenciado. Temos que ter em Cariacica um ambiente para que aqueles que querem tratar, investir e produzir com inovação possam se estabelecer na nossa cidade de Cariacica e tornar Cariacica um grande celeiro de empreendedores em inovação. E nós estamos focados em realizar essa tarefa. Seguindo adiante. Tornar a Lei de Liberdade Econômica efetiva em Cariacica. Garantir a aplicação das normas estabelecidas, tanto em nível estadual quanto municipal, pelos agentes públicos. Meu amigo e minha amiga, se nós andarmos na cidade, as pessoas, o cidadão, mas também o empreendedor, o homem de negócios, ele desconhece a legislação municipal. É comum encontrarmos alguém que quer empreender e que não sabe o passo a passo, que não sabe aonde ir, não sabe os documentos necessários, não sabe se tem a possibilidade de ter alguma facilidade no seu empreendimento. Ou seja, isso mostra que o governo está distante do cidadão, que o governo está longe do empreendedor, que a administração pública não dialoga com o setor econômico da cidade. Como é ruim nós temos uma cidade que não produz esse ambiente de negócio. E ambiente de negócio se faz com diálogo. Poder público, setor privado, iniciativas diversas sociais, para que a gente possa, nesse ambiente de negócio, construir o melhor lugar para se investir e produzir na cidade de Cariacica. Precisamos divulgar esses aspectos da lei e criar um programa específico. Por isso que no nosso plano de governo, nós estamos apresentando um programa para, através da liberdade econômica, potencializar o desenvolvimento econômico da cidade, mas isso se dá empoderando o empresário, empoderando o pequeno empreendedor, para que ele saiba o caminho com facilidade de desenvolvimento, de crescimento e de geração de emprego e renda. Vamos seguindo. Queria aqui ressaltar alguns aspectos para a gente já ir finalizando a nossa live Roda de Conversa sobre a Lei de Liberdade Econômica, e volto a frisar, você que está em casa, anote aí,
13.874 de 2019, é o número da Lei Federal da Liberdade Econômica. Elimina uma série de travas burocráticas, simplifica a vida do empreendedor e aumenta a expectativa de geração de empregos. É um eficiente meio para a desburocratização da máquina pública. Devemos estreitar essa distância que a burocracia gera entre o empreendedor e o governo municipal, entre aquele que quer investir na cidade, aquele que está chegando na cidade do governo municipal, para que a gente alcance juntos os resultados lá na frente. Isso é importante para mim, para você, para aquele que investe, para aquele que trabalha, para aquele que mora e para aquele que vive na cidade de Cariacica. Vamos avançando para mais um aspecto que eu gostaria de fixar. As características dessa lei, trabalhadas nessa live, demonstram que a burocracia excessiva aprisiona o desenvolvimento e reduz a chance do empreendedorismo crescer em Cariacica. A conclusão que chegamos, que no nosso plano de governo, meu amigo e minha amiga, eu quero reforçar isso, que é pauta essencial do primeiro eixo do nosso plano de governo. A conclusão é que o melhor caminho para o crescimento econômico de nossa cidade, portanto, passa a ser a adoção gradativa da liberdade econômica, reduzindo as dificuldades de quem quer fazer negócios, gerar emprego e renda em Cariacica. E eu gostaria ainda, você que está na nossa live, agradecer a você pela sua atenção, por acreditar nas nossas propostas, por acreditar na sua cidade, Cariacica, por acreditar que é possível fazer diferente, que é possível avançarmos. Eu acredito firmemente no povo de Cariacica. Eu acredito firmemente na sua capacidade de empreender. Eu acredito no povo trabalhador de Cariacica. E eu acredito na nova geração também dos nossos jovens, que estão sedentos por ter um poder público que lhe dê asas aos sonhos de ser um empreendedor na cidade de Cariacica. Por isso eu volto a falar, se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de investir em seu negócio em Cariacica, fazê-lo crescer, mas tem inseguranças do futuro da nossa cidade, é a hora de unirmos nossas forças. Pensar a Cariacica do futuro passa por um processo de mudança comportamental, mudança de mentalidade, mudança de administrações políticas para administrações que têm no eixo central gestão pública, eficiência, celeridade administrativa, bons resultados e, acima de tudo, unir as pessoas de bem na nossa cidade. Tenho ouvido muita gente falar, alguns pré-candidatos também têm falado, de unir a cidade, mas a gente precisa ter a serenidade de unir as pessoas que querem o bem de Cariacica, unir as pessoas que têm propósito para Cariacica e a gente ter a tranquilidade e aí sim, unindo as forças, fazer a nossa cidade de Cariacica entrar na rota do desenvolvimento econômico, que tem no reforço da liberdade econômica o ambiente propício para dialogar com o Estado como um todo, do Espírito Santo, dialogar com o Brasil e dialogar com o mundo. Precisamos sair do atraso, precisamos ter mentes que olham para o horizonte do futuro e entendem para onde a economia também e o desenvolvimento econômico está trilhando. Então, quero agradecer a você, meu amigo, quero agradecer a você, minha amiga, por ter acompanhado a nossa live Roda de Conversa. E guarda na sua agenda, toda terça-feira é também um ambiente da gente se encontrar. Muitas perguntas surgiram e muitas dúvidas, e é natural nesse processo, estão sendo colocadas no nosso dia a dia quando a gente tem tratado a liberdade econômica. E eu estou à disposição de você para responder a essas dúvidas. Queremos então agora fazer um bate-papo e dialogar com alguém, pelo menos dois grandes colaboradores da nossa cidade de Cariacica,
que foram abordados na cidade e não deixaram de mandar um recado para a gente perguntando sobre o tema. Vamos acompanhar. Boa noite, sou Bruno, proprietário da farmácia Bela Aurora, Cariacica. Com essa nova MP, gostaria de saber quais são nossos direitos e deveres. O que muda com essa nova MP? Meu amigo Bruno, lá de Bela Aurora, tem seu negócio numa farmácia. Ele pergunta, e ele já demonstra esse desconhecimento do aspecto geral da lei, e que não é só você não, tá, Bruno? Assim, o conjunto geral da cidade de Cariacica desconhece essa lei, até porque não há interesse da municipalidade de ter uma implementação ampla da liberdade econômica, como a lei federal estabelece. E eu queria compartilhar com você, Bruno, e também com você que nos acompanha nessa live, o decreto número 170, de 3 de outubro de 2019, emitido pela Prefeitura Municipal de Cariacica. E vou ler com você aqui, está aqui na minha mão o decreto, o que diz este decreto de número 170 de Cariacica. Regulamenta a Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019, que dispõe sobre as normas concernentes à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica. Um decreto não muito extenso, mas para nossa curiosidade, e eu queria frisar só isso, só para vocês verem a prova real do que eu estou falando, que a Prefeitura de Cariacica, no momento, não está interessada em ampliar o alcance da Lei de Liberdade Econômica, que esse decreto traduz isso. Ele diz assim no artigo 3º: a classificação da atividade econômica em qualquer porte, ou seja, nós falamos aqui anteriormente que a atividade econômica ela foi medida em baixo risco, médio risco e alto risco. As de baixo risco, consideradas de baixo risco, elas podem iniciar a sua atividade econômica antes mesmo de iniciar o processo de informar ao poder público que está iniciando o seu negócio. Mas aqui o decreto fala em qualquer porte. Não desobriga a observação do contido na Lei Complementar Municipal 018 de 2007, 079 de 2018, 033 de 1997 e ainda fala da Lei Municipal 27 de 2019, que é do Código Tributário. Bem, só para vocês verem, você empreendedor de Cariacica, você que quer investir em Cariacica, com o decreto do prefeito, eu fiz uma síntese, tá? Eu citei aqui as leis que ele fala que você, para empreender em Cariacica, mesmo que seja de baixo risco, médio risco, alto risco, precisa ter acesso, ler, conhecer e interpretar esse conjunto de leis, que não estão todas aqui, que eu citei. Eu fiz uma compilação de alguns. Então, você empreendedor que quer ter seu negócio facilitado em Cariacica, você que quer investir em Cariacica, a Prefeitura está falando que primeiro você tem que pegar isso aqui tudo, ler, conhecer e depois ver o que vai fazer com o seu empreendimento. E como que seu empreendimento deve agir e atuar em Cariacica. Esse decreto dá a demonstração clara que a Prefeitura de Cariacica atualmente está fora dessa mentalidade inovadora da liberdade econômica, do desenvolvimento econômico que considera o pequeno, o médio e o grande empreendedor como fundamental para gerar renda, riqueza e assim a gente ampliar nossa capacidade de sair do discurso da menor renda per capita na cidade de Cariacica. E olha, quero ainda reforçar o seguinte, se você desconhece isso aqui, você pode ser penalizado já também pelo desconhecimento. E se você que é pré-candidato a vereador nas eleições deste ano e que quer conhecer o papel do vereador, você já pode começar a pegar esse conjunto de leis aqui
e começar a ler, porque isso aqui é cartilha do seu dia a dia. Então, vereador legisla, faz leis, promove leis e deve conhecer as leis. Então, um bom trabalho para você que é pré-candidato a vereador, mas também, infelizmente, ainda hoje, o município está dizendo para você, empreendedor, que você deve conhecer esse conjunto de leis que eu acabei de citar do decreto do prefeito. Vamos ouvir mais uma participação de mais um colaborador da cidade de Cariacica. Boa tarde, eu sou trabalhador informal. Eu queria saber qual o benefício que essa medida provisória nos traz como nós trabalhadores. Muito bem, Nielson, agradeço. Nielson disse para todos nós que é um trabalhador informal. A Lei de Liberdade Econômica, ela dá primeiramente dignidade ao trabalhador informal. Como eu disse aqui no início, quando você fala que é um trabalhador informal, você está também, de certa forma, dizendo que você anda à margem da lei. Você não está dentro do processo do mercado de trabalho, de carteira assinada, mas você também é um autônomo, você também você tem um empreendimento ou trabalha de forma autônoma. Então, muitos empreendedores ainda hoje na cidade de Cariacica, que a gente fala da informalidade, ele é um trabalhador e, querendo ou não, ele é um empreendedor, porque com o seu trabalho ele também tem seu próprio negócio, em muitos casos. Então, a Lei de Liberdade Econômica, ela traz toda esta força de trabalho, toda essa força de empreender para dentro da atividade econômica. E dizendo assim, você é importante para nós, você faz parte da atividade do crescimento econômico de Cariacica. E o município não pode ser visto como alguém que penaliza, alguém que, no ato de fiscalizar, que é importante, tem seu papel na organização social e na boa administração, mas eu não posso ter na prefeitura aquele órgão repressor, aquele órgão que faz da fiscalização uma forma de coagir e inibir o investidor e o próprio trabalhador informal, o autônomo. Então, hoje, a Lei de Liberdade Econômica te dá, Nelson, a garantia de você continuar empreendendo, mas agora com dignidade, com reconhecimento da sua força de trabalho, mas também da sua capacidade de empreender na cidade de Cariacica. E hoje eu quero te dizer, não só você, mas tantos outros pequenos empreendedores que movimentam, fazem a economia de Cariacica girar. Eu deixo hoje já o nosso muito obrigado a você que não desistiu de Cariacica e continua acreditando em Cariacica, enquanto cidade do futuro, mas também que faz no presente, no dia a dia, através do seu esforço, a mudança da vida de muita gente. Então, a Lei de Liberdade Econômica já facilita e possibilita todo este grupo de empreendedores a terem a dignidade do seu negócio. Agora, é importante, e eu vou já concluindo a nossa live, dizendo o seguinte, pensar liberdade econômica, pensar desenvolvimento econômico só pode ser com a pauta de geração de emprego, geração de renda, facilidade de empreender, criando um ambiente de negócio para atrair novos investimentos, novos empreendimentos. Também, ao desburocratizar, tirar essa distância enorme que existe entre quem empreende e quem administra a cidade. Políticas públicas são e devem ser para aproximar o gestor público do capital, ou seja, do pequeno, do médio e do grande empreendedor da nossa cidade. Devemos nos aproximar para construir o melhor caminho para o caminho do desenvolvimento e do crescimento de Cariacica. Então eu não tenho dúvida que nós vamos, e agora encerrando essa nossa live, roda de conversa, construir um caminho, pavimentar uma estrada onde Cariacica vai alcançar um patamar de desenvolvimento econômico
que vai colocá-la enquanto cidade de logística, mas enquanto cidade de atração e de ambiente de negócio que fará de Cariacica a cidade do futuro, da região metropolitana, do Espírito Santo, e será uma referência para o Brasil. Então, a você, meu amigo, você, minha amiga, você que está no Facebook, no Instagram, também vamos disponibilizar esta live daqui a alguns instantes no nosso canal do YouTube, para você que perdeu alguma parte, possa também acompanhar na íntegra esta live e também divulgar para os seus amigos e amigas. De coração, eu agradeço, me despeço, dizendo, te encontro logo ali, na rua, na estrada, na calçada, no comércio, na vida do dia a dia da nossa cidade de Cariacica. Um abraço, obrigado, que Deus nos abençoe e vamos seguir firmes, passo a passo, em direção à vitória. Obrigado.